Em Mateus capítulo 24, versículo 12, a Bíblia diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que está dizendo o texto? Que pelo fato da prática do pecado aumentar a iniquidade, a prática do pecado, a prática daquilo que vai em oposição à vontade de Deus, aumentar na terra cada dia mais, o amor vai se esfriar. Já em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, o texto diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, e por aí vai a lista que está em 2 Timóteo capítulo 3. Eu quero deixar essa reflexão e essa comparação entre os dois textos, porque a Bíblia ela não se contradiz em hora nenhuma. Um texto diz que o amor de muitos iria se esfriar. Um outro texto diz que chegaria tempos trabalhosos, tempos que nós já estamos vivendo, onde muitas pessoas seriam amantes de si mesmos. Parece contraditório, mas não é. Um texto diz que o amor vai se esfriar, o outro texto diz que são pessoas amantes, ou seja, que amam a si mesmo. O que eu quero deixar como reflexão? O amor está se esfriando a cada dia, é uma verdade, né? Nós que somos cristãos, nós lutamos contra uma tendência natural do mundo, da nossa natureza humana pecaminosa, lutamos porque sabemos, temos a consciência que precisamos amar um ao outro. Porque se fosse deixar para a nossa própria natureza, o que nós vamos se tornar cada dia? Amantes de si mesmo. E eu estava meditando sobre algo chamado narcisismo, que é uma opinião muito elevada de si mesmo. Né? É quando eu costumo usar uma expressão, explicando até para o Pedro, meu filho, quando ele começa a pedir muita coisa para ele, eu falo: Pedro, o mundo não foi feito somente para você. Tentando explicar para ele justamente sobre isso, que ele está no mundo onde tem muitas pessoas e o mundo não foi criado justamente para nós. Essa explicação que eu faço para o meu filho de 5 anos, eu acho que é uma questão que todos nós vamos ter que pensar. Por quê? Você já observou como que nós somos tendenciosos a ficarmos frustrados quando algo não é para nós, quando alguém não nos dá atenção, né? A gente tem essa inclinação para o narcisismo, que é de achar que nós somos o centro das atenções. E qual que é o problema? O amor, a tendência e a luta por o amor não se esfriar dentro de nós é um amor a Deus e um amor ao próximo, porque o amor a si mesmo é algo que a tendência é da gente querer a cada dia amar mais a nós mesmos. Aí a gente pode pensar, mas é errado amar a si mesmo? Não, a Bíblia não fala que é errado amar a si mesmo. O problema é que a Bíblia fala que nós temos que amar primeiramente a Deus. Então, o amante de si mesmo aqui no texto é alguém que se ama mais do que ama o próprio Deus. Porque quando a gente ama a Deus em primeiro lugar, a Bíblia relaciona o amor a Deus a obedecer os mandamentos. Então, nós vamos querer o que? Se submeter o que a palavra diz. Isso já será uma defesa contra nós mesmos, para não entrarmos numa linha que vai contrária à vontade de Deus. Então, quando a gente ama a Deus em primeiro lugar, a gente já vai quebrando essa questão de ser amantes de si mesmo. E quando a gente ama a Deus em primeiro lugar, nós vamos aprender na palavra que nós temos que amar as pessoas como nós nos amamos. É fácil? Não é fácil. Mas se nós formos sinceros em querer fazer, em querer buscar isso para a nossa vida, o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo vai nos ajudar. A própria palavra vai nos modelando a respeito disso. Quando não quisermos ter misericórdia com as pessoas, o próprio Espírito Santo vai nos ajudar a refletir sobre isso. A própria palavra vai nos ajudar, né? Quando quisermos assim não perdoar alguém, o próprio Espírito Santo vai nos falar sobre isso, vai nos convencer a respeito dessas coisas. A própria palavra vai nos alertar. Então,
esses dois cuidados, né? O primeiro de não permitir que o amor se esfrie, o amor por Deus, o amor pelas pessoas, e o segundo ponto, tomar cuidado para a gente não entrar nesse narcisismo e achar que o mundo é feio quando o mundo não foi feito somente para nós ou quando nós não fomos o centro do mundo. E o que a gente vê é muito disso, né? As pessoas indignadas, chateadas, porque algo não foi feito do jeito que ela queria, a opinião dela não foi ouvida. Então, isso está muito ligado à característica do narcisismo. É alguém que tem assim, uma opinião sobre si muito elevada. E aí fica difícil para alguém atender, o mundo não vai atender, porque o mundo não foi feito somente para nós, né? Fica aí essa reflexão para nossas vidas. Deus abençoe.